Olá, muito bom dia, que Deus abençoe a todos, que Ele abençoe a sua casa e abençoe também a toda a sua família. É um prazer muito grande retornarmos mais uma vez com todos com o programa Não Desista. É isso mesmo, não desista. As lutas têm sido muito grandes, você está a viver situações complicadas. Às vezes você olha para todos os lados e não vê uma saída. Vem pensamentos negativos de que você não vai conseguir, de que você não vai vencer, de que a situação vai ficar cada vez pior. Você só tem ouvido palavras negativas. Mas aqui neste programa você vai ouvir palavras que vão te levantar, que vão te dar ânimo. Você vai conhecer histórias de pessoas que venceram através da fé. E se elas venceram, você também poderá vencer. Se elas conquistaram, você também poderá conquistar. Essa situação que tem tirado a sua paz, que tem feito você chorar, que tem tornado os seus dias muito difíceis, saiba que através da fé, todos esses problemas poderão ser resolvidos, poderão ser solucionados. Deus é grande e Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida. Eu vou colocar uma matéria agora, na abertura da programação, que fala sobre a depressão. Nós sabemos que a depressão é o mal que deixa o ser humano completamente debilitado. O corpo sente, a alma sente, a mente sente, quer dizer, quando a pessoa se encontra no estado depressivo, ela sente os sintomas, ela traz em si os sintomas que as deixam completamente desanimadas. Há quem tenha, por exemplo, ansiedade, pensamentos negativos, dá cabo da própria vida. Há pessoas que não conseguem sair de casa para ir para o trabalho, outras ficam dentro de um quarto isoladas, fechadas, outras perderam o desejo de continuar a viver, não cuidam mais do seu trabalho, da família, enfim, são vários os sintomas. Sem falar das consequências físicas. É o que vamos ver nessa matéria. Queria que você acompanhasse com bastante atenção, caso você esteja com depressão ou, quem sabe, você tenha um amigo ou um ente querido depressivo. Fale para essa pessoa acompanhar aqui a nossa programação para que ela seja ajudada. Veja essa matéria. Os sintomas que caracterizam a depressão são muitos e podem ser confundidos com outros problemas. Talvez por isso a depressão seja diagnosticada tão tarde muitas vezes. Entre alguns dos sintomas estão o cansaço, a exaustão e a apatia perante a vida. A verdade é que ao longo do dia, e dependendo da quantidade de trabalho que se tem, todos nós podemos experienciar fadiga, momentos de maior irritabilidade e cansaço físico ou mental. Mas em muitos casos, estes sintomas que o corpo nos dá são temporários e servem para nos alertar que precisamos parar, pensar e repousar. Mas quando estes sintomas se tornam frequentes, então podem ser um sinal de que algo mais grave se está a passar. Dados recentes mostram que a fadiga é um dos sintomas mais comuns em pessoas que têm depressão. Está presente em mais de 90% dos casos diagnosticados, assim como o desânimo, a falta de vontade de viver e as dificuldades de concentração. A justificação prende-se com as dificuldades que um doente depressivo apresenta nas mais variadas situações. A depressão obriga a um maior esforço físico e mental para a realização de tarefas, devido à tristeza profunda, à falta de motivação, dificuldades em dormir, a fadiga e o cansaço extremos surgem como uma consequência quase natural em doentes depressivos. É que uma pessoa que sofra com este distúrbio mental tem de despender de mais energias para realizar as tarefas diárias, para se concentrar, para tomar decisões, num ciclo que se perpetua e intensifica no estado depressivo.
Ir ao supermercado, vestir-se para ir trabalhar, conduzir no pico do trânsito, lidar com os colegas de trabalho. São tarefas aparentemente simples, mas que podem ser um verdadeiro tormento para quem tem depressão. Uma ginástica física e mental que, com o passar do tempo, se torna desgastante. E isso, aliado ao que levou a este estado mental, faz desta uma das doenças mais perigosas da atualidade. Se para o depressivo já é difícil lidar com as perdas e com os problemas que surgem no dia-a-dia, isso, aliado ao desgaste físico e mental diários, é o que tem levado muitos depressivos a um estado extremo de isolamento e outros comportamentos de risco. E é por isso que é tão importante diagnosticar o mais rapidamente possível a doença. A depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo e é responsável pelo suicídio de 800 mil pessoas anualmente. Como você observou na matéria, a depressão não é algo tão simples, muito pelo contrário. Toda pessoa que se encontra no estado depressivo passa por uma luta muito grande, uma luta interna que só ela sabe, é algo que só ela conhece. Às vezes as pessoas estão à sua volta e perguntam, mas por que você está desse jeito? Por que você não levanta a sua cabeça? É simples para quem não está a viver a situação do depressivo, mas o depressivo encontra-se numa prisão espiritual, e ele não consegue tomar atitudes. Era como se estivesse algemado, acorrentado, os pés acorrentados, as mãos acorrentadas. E por mais que o depressivo até pense em reagir, ele não tem forças para isso. Então, é algo que as pessoas desconhecem apenas aqueles que realmente sofrem com este mal. Eu tenho aqui no programa de hoje uma convidada, uma senhora que vai dar o seu depoimento, a senhora Maria Nunes, que sabe muito bem o que é sofrer com depressão. Sabe muito bem o que é ser vítima dessa dor da alma, que é carregar esse problema. Como se não bastasse também a depressão, ela sofreu com outros tipos de problemas. Ela sofreu com a depressão, problema da alma, mas também sofreu com um problema físico, porque ela adquiriu um cancro. Eu vou falar então com esta senhora, que vai relatar um pouquinho da sua história. Senhora Maria Nunes, bom dia para a senhora. Bom dia, senhor Bispo. Bem, vamos falar primeiro da depressão, porque a senhora enfrentou, além da depressão, como eu disse, a senhora enfrentou um cancro. Sim, não é? senhor Bispo, sim. Mas primeiro a depressão, ela surgiu como? Portanto, ainda não conhecia o Senhor Jesus. Pronto, era uma pessoa, pronto, até era católica. Entretanto, andava muito nervosa. Primeiro comecei por estar muito nervosa. E isto começou-me a afetar, aos poucos. Entretanto, comecei a não ter vontade de comer. Não tinha vontade de comer, não tinha vontade de estar em lado nenhum, nada me satisfazia, até passeava, a parte financeira estava uma vida mais ou menos normal, mas não me sentia bem em lado nenhum. Ia a qualquer lado, aquilo estava sempre vazia, sempre, e pronto, não estava bem. Entretanto, aquilo começou a agravar, afeta uma parte, portanto, física, no aspecto de não ter mesmo vontade de comer. Cheguei a pesar 47 quilos, fui ao médico, porque já estava assim num estado, já estava a entrar na parte física e aquilo estava a mexer mesmo muito comigo, e a minha mãe disse, não, tu tens que ir tratar-te. Pronto, fui ao médico, o médico, claro, começou logo a dizer que era princípio de depressão. E começou-me a me dar umas medicações essas que aquilo ainda agravava mais, porque me deixava... Eu queria depois fazer a minha vida, porque na altura era mais jovem, queria fazer a minha vida, mas aquilo complicava, porque o medicamento é mesmo para a pessoa ficar calma, de uma maneira que ao mesmo tempo mexe, que a pessoa quer fazer a vida e aquilo parece que não deixa. Então agravava mais. Comecei a tomar a medicação, andei durante mais ou menos cerca de um ano, mais ou menos, a tomar a medicação, e sempre muito, a não ver resultados. Não havia resultados, e foi durante um ano, mais ou menos.
Passado um tempo, a minha mãe teve um problema de saúde e alguém da família dela, que já conhecia a igreja, convidou-a para ela ir à igreja. E eu ia levá-la, ia levar a minha mãe, mas ficava à porta, ficava ali, não queria ir, não queria entrar, e convidava-me, os senhores obreiros convidavam-me para eu assistir. Eu dizia que não. Até que houve uma altura, pronto, disse assim, bem, vou assistir a uma reunião. No primeiro dia que eu entrei na igreja, senti logo uma paz. E tudo aquilo que eu vi, absorvi de uma maneira que, quando saí, senti logo ali, eu penso que era um mexer, já senti vontade de tomar as coisas, porque comecei a ver diferença em mim. Passado um mês, desculpe, eu entretanto depois falei com o pastor orientou-me, eu fiz tudo certinho, o pastor me orientou. Ao fim do mês já pesava 50 quilos, porque depois aquilo começou a andar, comecei a andar com vontade de comer. A depressão já durava quanto tempo? Ai, Senhor Bispo, possivelmente isto durou aí cerca de uns... Quando começou, começa um estado nervoso, a pessoa não está bem. Depois andei mais ou menos cerca de uns 2, 3 anos. E tomando toda a medicação, não é? Durante um ano tomava medicação para os nervos e também para ter apetite, porque aquilo agravou-me a parte de... não conseguia comer. Às vezes era um chá, era um leite, só porque sentia, porque não passava, os sólidos não me passavam. E depois, pronto, claro, não comia, comecei a emagrecer muito. Pronto, depois a partir daí, quando eu conheci o Senhor Jesus... Bem, quando a senhora entrou na Universal, a senhora chegou à Universal, não sei, foi a convite, alguém falou para a senhora? O Senhor Bispo foi, pronto, a minha mãe, que foi convidada primeiro. Sim. E eu ia a levar à igreja, ia com ela, porque ela não tinha carro, e eu não entrei logo nos primeiros tempos, ia levá-la e ficava à porta, não entrava. E depois houve uma altura que, pronto, tive assim, não, se a minha mãe está a ver melhoras, eu vou também assistir. E foi numa sexta-feira, nunca mais me esqueço, foi numa sexta-feira, mas foi de uma maneira tão... absorvi tanto, que, pronto, nunca mais deixei. Quer dizer, no primeiro dia que a senhora entrou, já veio o alívio da depressão. Sim, sim, Senhor Bispo. E depois a senhora continuou a frequentar as reuniões, Sim, não é? Sim. E a partir daí, quais foram as mudanças que ocorreram na sua vida? Então, a primeira coisa foi eu comecei logo a ver, portanto, a sentir algo, a ter vontade de mudar aquela... Eu não aceitava estar assim, era nova, tinha uma filha, eu tinha que mudar aquilo começou na minha cabeça assim, não, eu tenho que dar a volta por cima. E é aqui, pronto, que eu encontrei tudo o que eu ouvia, assimilava de uma maneira que me sentia preenchida, e a partir daí começou, e já comecei logo a ter vontade de comer, porque, portanto, comecei-me a sentir calma, pronto, que era essa paz que eu queria e que eu não percebia, portanto, aquilo era uma confusão muito grande na cabeça, e eu comecei a mudar aos pouquinhos. Agora, a senhora também teve problemas espirituais, é verdade que a senhora tinha sido vítima de bruxaria? É assim, Sr. Bispo, isto foi antes, ou seja, logo quando eu casei, passado um tempo, eu comecei a ter problemas no casamento. E depois vim a saber mais tarde que era a minha sogra que frequentava. E eu, portanto, também comecei a pensar que seria todo aquele mal-estar. Mas isto tudo mais tarde eu comecei-me a perceber que poderia ter sido isso que me levou a ficar assim. Mas depois, quando comecei a perceber, na altura sentia portanto, que ela teria feito, fiquei um bocado magoada, mas tudo o que eu aprendia, que temos que perdoar, que temos que tirar a mágoa, tudo isso eu comecei a fazer. Comecei a usar, portanto, o que era ensinado, comecei a usar a fé e comecei a ver os resultados. Comecei a andar mais calma, comecei portanto, a comer melhor, comecei a ver com mais peso, com mais força e a partir daí entrou dentro de mim um desejo muito grande e tenho que continuar e é aqui que eu vou continuar. E depois comecei logo a ter vontade de ganhar almas. A cura do cancro. Vamos
aos milagres que a senhora alcançou, né? Que é o que as pessoas em casa querem, estão muito interessadas em saber, porque há pessoas aflitas, pessoas com depressão, há pessoas vítimas de bruxaria. Elas querem saber se tem jeito para elas, né? Para a senhora teve jeito. A senhora enfrentou um cancro de mama, não foi isso? Sim, sim, senhor Bispo. Portanto, isso já foi mais tarde, já frequentava a igreja, mas eu nunca aceitei. Digo assim, agora numa altura destas, que me sinto firme, agora parece-me... Que é o normal, às vezes, o que acontece? Não é um único caso, né? Exato, Infelizmente, há muitos casos desse tipo de cancro de mama, que é o tipo de cancro que mais tem vitimado mulheres em todo o mundo. Exato. Isso é em todo o mundo. Então, e tem surgido até mesmo em mulheres jovens. Sim, né? Sim, então, por isso que é sempre aconselhado às mulheres que façam exame de rotina e que elas mesmas façam o autoexame, né? Quando a mulher chega diante do espelho e ela mesma vai apalpando as suas mamas para ver se tem ali algum nódulo. Caso ela encontre, imediatamente ela recorre ao médico para fazer os exames e verificar que tipo de nódulo é aquele, para ver se é algo cancerígeno. Bem, a senhora então foi surpreendida, encontrou o nódulo, foi ao médico e foi diagnosticado que era um cancro. Exato, sim. Foi assim, Sr. Bispo, eu fazia anualmente os meus exames anuais, porque eu já tinha uns quistos, mas é assim, e eu tinha esse cuidado de fazer a palpação, e em setembro de 2012 eu fui fazer os exames, estava tudo bem, o médico disse, é sempre para fazer rotina, não temos aqui nada, está tudo na mesma. Depois, passado 4 meses, eu como tinha sempre esse cuidado de fazer a palpação, senti mais acima, não no sítio dos quistos, no outro local, na mesma mama, senti tipo como um caroço, como uma ervilha. E eu, derivado à informação que temos, e saber que não era igual aos quistos, sim, bem, isto não é normal. Claro, fiquei um bocadinho alarmada e digo assim, isto aqui não está muito bem. E então fui logo ao médico, até o próprio médico disse, também achou estranho, ao fim de 4 meses, pronto, mas foi tudo logo muito rápido. Mas eu, Sr. Bispo, assim que eu, claro, fiquei nervosa, não há dúvida, e uma pessoa e depois dos diagnósticos, então, a pessoa fica assim um bocado, mas eu sei, a primeira coisa que eu, depois de ter sido diagnosticado mesmo concretamente que era cancro, a primeira coisa que eu disse foi, estou nas mãos de Deus e não aceito, e vou à luta. Se tenho tido outras lutas e tenho vencido com o Senhor Jesus, não é isto que me vai deixar para baixo, e eu estou cá para lutar com o meu Senhor. Então, quando ia fazer exames e tudo, quando ia saber resultados, e punha sempre o Senhor Jesus à frente, sem usar a minha fé. Pronto, foi ali, Sr. Bispo, a doutora passou-me logo para a psicóloga, nunca precisei de ir a psicólogas, nunca tomei. Aliás, ainda me passou um medicamento, porque, claro, ali eu mexi um bocadinho, mas cerca aí de um mês é que andei assim um bocado mais nervosa, mas usava a fé, fazia as minhas correntes, fazia o que era necessário pela fé e nunca precisei de ir a psicólogos, não precisei de tomar medicação, que eu às vezes digo o meu maior psicólogo foi o Senhor Jesus. Fiz quimioterapia, fiz radioterapia, passei por esses processos todos, mas a médica dizia sempre que eu tinha que fazer porque foi numa fase na mudança na menopausa e houve ali uma parte hormonal, o organismo, pronto. E então para termos uma segurança vamos fazer quimio, porque senão até diz que nem era preciso. Mas pronto, passei por isso tudo. Claro, havia os momentos quando ia saber os resultados, ficava, agora quimio, mas depois lá levantava a cabeça, lá fazia usava a minha fé. E graças a Deus já passaram 6 anos, Sr. Bispo, que pronto, e está sempre tudo. Uma das coisas que eu gostava de dizer, uma das coisas que eu, pronto, quando orava, o Senhor dizia sempre, queria a minha cura, queria a minha cura.
uma das últimas vezes, quando terminou isto tudo, porque foi só tirado o nódulo, nem precisei tirar a mama, a primeira palavra que a doutora de oncologia me disse quando eu fui saber o resultado, após ter sido operada, foi que a senhora está curada. Era aquela palavra que eu queria, foi a primeira palavra que eu recebi. Quer dizer, a senhora tem visto muitos milagres na sua vida. Sim, senhor Bispo, em relação também na parte financeira. Antes de me acontecer isso, foi no ano 2000, fiz um propósito. Naquela altura era para nós fazermos um projeto sobre o que nós queríamos na nossa vida. Eu fiz aquele propósito, era escrevermos um projeto. E eu fiz o projeto na parte financeira. Naquela altura vivia num apartamento, eu queria uma casa, uma vivenda, e descrevi como é que queria a vivenda, as casas que queria, e nesse ano, e queria um carro, 0 quilómetros. Nesse ano, Sr. Bispo, comprei o carro, paguei-o, 0 quilómetros, e comprei a casa. A casa ainda não está completamente paga, mas é a casa que eu queria, com as divisões que eu queria, com o espaço, com um bom jardim. Pronto, é assim, tem sido sempre lutas, mas tem sido sempre... O mais importante de tudo isso é que a senhora venceu os problemas que a senhora tinha dentro da senhora, que era a depressão, né? Porque as lutas exteriores são normais, elas vêm para todos, não há quem não tenha, não é? Com certeza. Mas quando a pessoa está bem interiormente, ela tem forças para enfrentar o que vier pela frente. Exatamente. Agora, quando ela está depressiva, a qualquer problema torna-se um monstro. Exatamente. Ela não tem como, ela não tem forças para reagir, não é? Sim. Então, quando nós falamos da cura de uma depressão, nós estamos falando de algo maravilhoso, maravilhoso, não é? Porque quando uma pessoa tem, por exemplo, um cancro, ela vai aos médicos, ela tem força, ela luta, faz o tratamento porque ela quer ficar curada. Agora, quando a doença é na alma, é diferente. Porque se quem tem uma doença física quer vencer a doença porque quer viver, o depressivo, na boa parte dos depressivos, não tem uma doença física, mas tem um problema na alma. Mesmo tendo o corpo saudável, eles querem morrer, querem dar cabo da própria vida. Então, a cura de uma depressão é algo realmente maravilhoso. E só Deus pode fazer isso. A senhora conseguiu vencer a depressão, a senhora conseguiu vencer o cancro, a senhora conseguiu vencer outros problemas, a senhora Maria Nunes, mas o problema principal que ela conseguiu vencer estava dentro dela, que era a depressão. Você também pode vencer. Você pode vencer esse mal que está na sua vida. Por isso que nós estamos aqui ao vivo nessa programação, para dizer a você que tem jeito, tem solução. Você pode ficar livre desse problema. Você pode ficar livre se você usar a sua fé. Nós aqui não queremos convencer ninguém a vir à Universal. Não, claro que não. Nós temos recebido milhares de pessoas todos os dias nos nossos templos, em todo o país, e milhões de pessoas em todo o mundo. A Igreja Universal do Reino de Deus está presente em cerca de 180 países. São milhares e milhares e milhares de templos espalhados por todo o mundo. São mais de 12 mil templos espalhados pelo mundo afora. E onde nós temos chegado, é normal as multidões. Não é algo restrito a Portugal. Em todo lugar do mundo, as pessoas estão buscando o socorro espiritual. São milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. E são pessoas que vêm em busca de cura, de libertação, de paz, de uma solução para os seus problemas. Quando nós chegamos aqui nas programações, nós mostramos para todas as pessoas os depoimentos. Porque uma coisa é falar, é muito fácil falar da Bíblia, falar de Deus, isso é muito fácil. Mas nós fazemos mais do que falar. Nós mostramos com os testemunhos o Deus que a Bíblia anuncia, o Jesus que a Bíblia fala, aquele Jesus que esteve aqui há 2000 anos, que curou, libertou e que morreu na cruz,
esse Jesus não mudou, ele é o mesmo. Ele continua a realizar os milagres através do Espírito Santo que está nesse mundo. Ele foi para o Pai, mas ele enviou o Espírito dele. Ele enviou o Espírito Santo para curar, libertar, para fazer as obras dele na vida de todo aquele que crê. Então, o Espírito Santo tem curado, tem libertado, tem transformado vidas. Isso é uma realidade. É uma realidade. Então, se você quer ajuda, minha amiga, meu amigo, não deixe nenhum preconceito, nada te impedir de procurar essa ajuda em uma Universal. Esteja você em Portugal ou em outro país da Europa. Você está a acompanhar esse programa pela Record TV em toda a Europa. Procure uma Universal mais perto de si. Entre no nosso site e saiba qual a morada aí no país. Aqui em Portugal, saiba qual a morada mais próxima da sua casa, para que você seja livre. Nós queremos e podemos te ajudar. Mostra aí só o site. Quando você entra aí no site, né, universal.pt, igrejauniversal.pt, você vai encontrar, olha só, para um pouquinho aí, ó. Você quer encontrar, por favor, deixa um pouco parado aí. Você quer encontrar América do Norte. Então nós temos ali Canadá, nós temos ali Coração, nós temos ali Estados Unidos, México. Então você quer descobrir onde tem a Universal nesses locais. Então você entra aí e clica no ícone do país que você quer e aí você vai ter a morada. América Central, América do Sul, Europa, enfim, mostra aí, vai subindo. Então é só você entrar no nosso site. Vai no ícone, ó, moradas. Foi lá no ícone. Você quer descobrir as moradas em Portugal. Então clica Portugal e aí abre a página para você, ó. Clicou, Portugal. Então você vai encontrar nossa sede do país, sede nacional, que é em Marvila, Rua Doutor José Espírito Santo, 36. E aí você vai encontrando as moradas no norte do país. Dá para só parar um pouquinho? Então você vai encontrando aí no norte, olha. Então você vai encontrar Porto, Penafiel, você vai encontrar Vila Nova de Gaia, São João da Madeira, Póvoa de Varzim, Viana do Castelo. Você vai vendo ali Rio Tinto, você vai vendo ali ó, Santo Tiço e outras moradas pela frente. Vai no centro do país. Então você vai encontrar ali, olha, Águida, Albergaria Velha, você vai ver Caldas da Rainha, Guarda, Pombal, e vai vendo as cidades ali, né? Tem Coimbra, Leiria, Viseu, Aveiro, ali, ó, então as cidades. Aí você sobe um pouco mais a página, você mora na Grande Lisboa, quer saber onde tem a Universal na Grande Lisboa. Então você encontra todas essas moradas aí no nosso site. Vai passando. Você quer saber, você, por exemplo, é do Alentejo. Onde tem aí no Alentejo? Você abre ali, não estão todas as moradas aí, mas você vai encontrar e vai procurar outras informações. No sul do país, aí você vai encontrar também Arquipélago da Madeira. Você mora na Madeira, você mora nos Açores, aí você vai ter as moradas e assim por diante. Tá certo? Então é fácil você chegar a uma Universal. Vamos agora à nossa central de atendimento com o pastor Jonas. Você que está aflito e quer um conselho, você quer uma palavra, você quer marcar um atendimento, uma consulta grátis, você quer uma consulta, você quer em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar de Portugal, você quer uma consulta com um pastor. Então nós podemos marcar essa consulta. Você pode ligar agora mesmo. Pastor Jonas, bom dia, já estamos aí, já estamos a receber ligações com pedidos de ajuda, com pedidos de orientação. Bom dia, bispo. Estamos sim, os pastores estão aqui atendendo e estamos orientando para que essas pessoas possam se levantar. E, inclusive, eu tenho aqui alguns pedidos, pessoas que buscam ajuda, conselho, já foram devidamente orientadas. E eu gostaria de citar a senhora Paula de Viseu, que tem enfrentado graves problemas na família, não tem tido condição de gerir todos esses problemas. Temos aqui o senhor Júlio, que falou da guarda, pede oração pela vida profissional, os caminhos estão fechados, as coisas não avançam como deveriam. Temos aqui o seu Rui de Loulé, que pede oração pela família, porque tem tido problemas familiares e também profissionais. Como o senhor bem disse, Bispo Domingos, nós estamos aqui prontos para orientar, para ajudar, independentemente de onde essa pessoa ela esteja.
Talvez você está nos acompanhando aqui de Portugal ou de qualquer um dos países da Europa. Você pode ligar, nós vamos lhe orientar e encaminhar você para a Universal mais próxima da sua residência. O que é imprescindível é que você tome uma atitude. Você acompanha, você ouve, por que não tomar o telefone, que será para si um primeiro passo e que vai, sem dúvida, lhe ajudar a se levantar. Nós temos também o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua mensagem agora mesmo com as suas dúvidas, as suas perguntas e com o seu pedido de orientação. É o 91-861-7038. Nós temos, inclusive, pastor Pedro, com um pedido de ajuda, que é o pedido da Maria. Não é isso, pastor Pedro? Bom dia, bispo. É verdade. Olá, bom dia. Estou tão confusa, só tenho vontade de morrer. Não quero mostrar à minha família o meu sofrimento. Não sou compreendida. Eu não sei explicar o que sinto. É terrível. É uma tristeza. Ando no psiquiatra no hospital de Santarém faz muito tempo. A medicação está sempre a ser trocada. Enfim, vou me habituando a este sofrimento. Não tenho possibilidades para ir ao privado. É terrível. Obrigada pelo apoio. É a Maria. Veja bem, Maria, você precisa de ajuda. O fato de você ocultar das pessoas o seu sofrimento não tem calado mesmo. Quando você diz que precisa buscar o privado, é porque você não tem visto os resultados que você espera e você queria resultados melhores, como você está vendo aqui no programa. Aí em Santarém nós temos a Universal, vou lhe mandar a mensagem com a morada, assim que terminar o programa eu vou lhe contactar. E ainda hoje você vai procurar o pastor Luciano, você vai receber uma oração e tal como você vê aqui nos depoimentos, você vai ter a sua melhora, a sua recuperação, porque nós vamos atuar na raiz do problema, vai haver uma cura interior e este mal chamado depressão vai abandonar a sua vida. Ainda hoje você vai procurar o meu colega aí e nós vamos te dar todo apoio, você vai ver que não vai precisar mais procurar outros lugares, porque vai ser a última porta que você vai bater. A pessoa com depressão é como o caso da Maria. Ela sofre em silêncio. Mesmo porque ela, se falar para as pessoas, ela não é compreendida. Porque alguns dizem assim, isso aí, você está muito fraca, isso não é bem assim como você está a dizer, você está muito desanimada, à toa, você não tem motivo, olha só como está a sua vida, você tem seu trabalho, você tem sua família, não era para você estar assim. Então, o depressivo não é compreendido. Essa é a realidade. Não é compreendido pelos amigos, pela família, porque acham que a pessoa está simplesmente se entregando sem motivo. Mas você que tem depressão sabe perfeitamente que não é isso. Não é isso. Você é uma pessoa que precisa de ajuda. Você precisa de assistência. E é uma assistência espiritual. Porque você tem procurado ajuda nos especialistas, nos médicos, e faz bem, claro. Toda pessoa que tem algum tipo de problema de saúde, temos especialistas, temos médicos, pessoas que estudaram para isso, para ajudar. E isso é algo que nós respeitamos e sabemos que vem de Deus. Tudo que é para ajudar o ser humano, tudo que é para salvar vidas, vem de Deus, não tenha dúvida disso. Só que há situações que estão além da capacidade humana. E aí nós temos que ser humildes e reconhecer que só Deus pode agir, não é? Isso é uma questão de humildade, de sabermos que nós, seres humanos, somos limitados. Mas Deus não. Deus está acima de tudo, está acima de todos. E Ele pode ajudar todos aqueles que recorrem a Ele, que usam a fé. Nós temos várias histórias, vários outros testemunhos que queremos colocar para você. Você acompanhou a história que nós vimos aqui. A senhora hoje, né? A sua vida hoje é outra, graças a Deus. Sem dúvida, tem paz. Sem dúvida, Sr. Bispo. Não, claro, veem os problemas como é normal, mas agindo a fé, há uma preparação há sempre uma preparação, a pessoa já... Então, tive aquele exemplo, usei a fé, resolveu, tenho um melhor amigo sempre comigo,
para me ajudar, portanto, dá sempre, portanto, resultado. É isso mesmo. Exato, sim, sim. Nós vamos a mais outra história agora, mais outro testemunho agora aqui no programa, para mostrar a você que tem jeito para a sua vida, que tem solução, tem jeito para si. Esse outro testemunho que vamos colocar, não sei se a senhora já está aí no Skype, se já estiver, por favor, queria que me dissesse, já está a senhora Julieta no Skype, senão vamos para outro depoimento. Senhora Julieta, bom dia para a senhora. Sim. Bom dia, bispo. A senhora vai bem? Eu chamo-me Julieta Sarmento. Como? A senhora vai bem, dona Julieta? Sim, sim. Bom dia. Eu chamo-me Julieta Sarmento, tenho 2 filhos, fui casada, 2 casamentos falhados, e vou falar do primeiro casamento, que era muito triste, uma pessoa muito nervosa, sempre deprimida, entrei em depressão, tomava muita medicação, tentei vários suicídios e a minha vida era um inferno, pastora, mesmo. Era um inferno mesmo, eu estava muito mal, sempre a pensar em fazer asneiras, era muito maltratada do meu primeiro marido. Ele, fisicamente, verbalmente, ele era uma pessoa sempre que não tinha, na minha cabeça eu não tinha valor nenhum para nada, nem para a minha família, nem para os meus amigos, nem para os meus filhos, para nada. Eu sentia-me muito mal, muito triste com tudo aquilo. Até que tentei várias vezes o suicídio, pensei em mandar numa ribanceira com o carro, mandar-me de uma ponta abaixo, até que, como eu trabalhava na saúde, tive uma forma, sabia um bocado, e então foi com medicação que eu fiz isso uma manhã, que era para ir trabalhar. Quando ele saiu, fechou-me em casa, eu não tinha como sair de casa quando ia para ir trabalhar. Fui para dentro e tomei muita medicação, até que, pronto, sabia que ia dormir com aquela medicação e que ia ficar no sono. Só que fui socorrida por um irmão, que me foi procurar ao serviço, ao centro de saúde, viu que eu não estava e foi ter comigo e a chave, como estava pela parte de fora, salvou-me. E daí para a frente eu tive na pediatria. Cheguei para a pediatria, ele queria-me dar como louca e quase conseguia, se não fosse o pessoal da saúde que me conhecia e que sabia que não era assim, porque ele comigo era uma coisa, agressivo, xingava-me, diante das pessoas não, era uma pessoa calma, sossegada, dizia que gostava de mim, que só queria o meu bem, até que se descobriu a verdade, não é? E ele... Pronto, a minha vida mudou um bocadinho. Me diga uma coisa, depois de tanto sofrimento, quando foi que a senhora conheceu o trabalho da Universal? Como é que a senhora chegou à Universal? Isso já foi depois, pronto, já eu estava no meu segundo casamento, que também deu divórcio por causa de terceiros. Eu morava... mudei de cidade e houve uma pessoa, pronto, eu ainda não era assim, não conhecia muita gente, e uma pessoa que vinha à igreja um dia, sabendo que eu estava a passar assim dificuldades por causa de pessoas que se estavam a meter no meu casamento e na minha vida, disse-me para vir à Universal, e foi aí que eu vim à Universal e onde tudo mudou. Onde a minha vida começou a mudar, comecei a fazer correntes e vinha sempre, e a minha vida foi totalmente diferente depois disso tudo. A senhora ficou livre da depressão, senhora Julieta? Sim, fiquei livre da depressão, fiquei livre da depressão, deitei os medicamentos um dia e a médica disse não, tens que tomar, e eu disse não, eu não vou tomar. Se o meu Deus diz que, falando com ele, pedindo-lhe que não é para tomar medicamentos, então eu não vou tomar. Eu cheguei à casa de banho e mandei eles pelo ralo abaixo, pela sanita abaixo. A senhora ficou curada? Nunca mais. A senhora ficou livre da depressão? Sim. Conseguiu se libertar da depressão?
Sim, sim, fazendo as correntes de sexta-feira, vindo à igreja, indo para o altar, falar com Deus, eu fiquei curada da depressão. Neste momento eu não tenho nada de depressão. Muito bem. Senhora Julieta, muito obrigado pelo seu testemunho. A senhora fala conosco por Skype de Vila Nova, de Vila Real. Deus abençoe muito a senhora e toda a sua família, tá bem? Bom dia para a senhora. Amém, pastor. Adeus. Bom dia. Bom dia. Amém. Você que mora, né, na cidade aí da senhora Julieta, Vila Real, tem a morada aí, olha, Avenida Almeida Lucena, não tem o número da morada aí, né? Letra E. Então, procure aí também o nosso centro de ajuda. Veja essa matéria que fala sobre a concentração de fé e milagres que acontece todos os domingos no nosso Templo Maior. São milhares de pessoas que têm procurado, que têm estado conosco, que têm sido ajudadas por Deus, têm sido abençoadas. Se você quiser saber um pouco mais do que acontece nessa concentração, veja então essa matéria. No Templo Maior, todos os domingos de manhã, as portas abrem-se para uma reunião memorável. Uma palestra motivacional que prioriza o relacionamento com Deus através das orações e das mensagens que levam a uma transformação interior. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está aqui, ó, a palavra de Deus, que todos nós temos acesso. Você tem acesso à Bíblia. Você pode pegar a Bíblia e ler e descobrir a verdade. Então, quando você coloca a sua fé nessa palavra, não importa o tamanho do seu problema. Faça uma prova. Se é verdade o que está escrito aqui, então eu quero ver. E aí você chega para Deus: meu Deus, se essa é a tua palavra, eu creio que seja a tua palavra, eu creio. Mas se isso aqui se cumpre, então eu quero ver na minha vida. A concentração de fé e milagres é a primeira reunião da semana. Um encontro voltado para as famílias e para o recebimento do Espírito Santo, que tem atraído milhares de pessoas. Era doente. Eu todas as semanas ficava um dia em casa a vomitar. Deitava-me boa e acordava com uma dor de cabeça. Ia ao médico, o médico diz que aquilo que não tinha cura, que era uma doença incurável, e tomava a base de comprimidos, de coisas assim que eu tomava. Antes de chegar à Universal eu vinha com vários problemas, via vultos, via um primo meu que tinha morrido já há 2 anos. Era muito complicado, porque eu caía, quando cheguei, eu caía como morta na igreja. E depois vinha descobrir que tinham desejado a minha morte. Que enquanto andava no ventre da minha mãe, disseram mesmo onde ela ia ter o maior gosto e ia ter o maior desgosto. Desde o meu avô, sempre houve traição na família, de qualquer parte, tanto do meu tio como das minhas tias, nunca foram felizes. E eu nasci num lar cristão, achando por nascer num lar cristão eu seria blindada, e não aconteceria isso comigo. Infelizmente aconteceu. Eu tive um relacionamento, não fui feliz, e aí eu achei que não ia ser mais feliz sentimentalmente, não teria um homem de Deus perfeito para mim. Uma reunião fundamental que em Portugal já se realiza há cerca de 30 anos e que ao longo de todo este tempo tem restaurado famílias, trazido a saúde, transformado casamentos e libertado as pessoas de um passado de dor e sofrimento. Senti logo uma força dentro de mim. Olha, mudou, logo as coisas mudaram em casa, o meu marido viu a transformação em mim. Eu era outra pessoa, parece que tinha mais paz, mais alegria. Ele disse: o que é que mudaste? Parece que eu ando sempre a cantar, dizia ele. E até mudou muita coisa em mim. E Deus tem feito muita coisa também. Conheci pela minha mãe, porque eu uma vez disse a ela: olha, tenho que ir ao médico porque apareceu-me um caroço de um peito. Quando eu cheguei ao médico, o médico disse-me logo: vai já para o IPO. A minha mãe tinha encontrado a igreja há pouco tempo, comecei a ir. Em uma semana desapareceu-me o caroço. Aos domingos é onde a gente vai buscar o Espírito Santo. É uma das coisas que eu não abdico, é de vir buscar o Espírito Santo. Hoje estou bem, já recebi o Espírito Santo, está tudo diferente. As pessoas lá na minha terra dizem: quem te viu e quem te vê.
Porque se eu era tímida, não tinha amigos, não tinha nada, agora já tenho uma lojinha, faço massagens e unhas de gel e toda a gente acha estranho como é que eu mudei tanto em tão pouco tempo. Deus me deu muito mais além do que aquilo que eu pedi, que foi meu esposo. Através do nosso relacionamento, muitas pessoas olham e perguntam o que é diferente, o que tem diferente. O que tem diferente é Deus dentro do nosso casamento. Os meus pais não eram felizes. O meu pai traiu a minha mãe. Por causa não somente do nosso exemplo, mas também do exemplo da minha irmã, os meus pais vão se casar agora em maio. Meu pai é agora de Deus. Então, quando você tem um exemplo que não precisa ficar falando, mas só a pessoa olhar e ver umas atitudes diferentes que o do mundo apresenta, você já mostra o Deus que você serve. Concentração de Fé e Milagres, todos os domingos às 9h30 no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas. E em todos os templos da Universal. Você vai ver agora a história de um casal, Elizabeth e o Rui. Depois eu volto para falar sobre a oração que teremos pela família e, em especial, em favor de todos os casais. Mas veja só essa história, um casal que enfrentou muitas lutas. A Elizabeth foi abusada na infância, tentou suicídio diversas vezes. O casamento era cheio de problemas, o marido tinha um amante. Uma situação realmente muito complicada. Veja a história dela. Eu fui abusada sexualmente, fui violada e foi uma infância muito traumática. Tentei o suicídio diversas vezes, molestava-me, cortava os pulsos, porque achava que a culpa era minha, achava que eu tinha que sofrer, eu achava que não tinha que pertencer a este mundo e que eu fazia mal aos outros, quando o mal que me faziam era a mim, mas eu culpabilizava-me. Passei a ter um vazio muito grande dentro de mim, uma angústia, uma tristeza, na qual eu me isolava, na qual eu não falava com ninguém, na qual depois eu comecei-me a refugiar no tabaco, na bebida, e foi quando eu conheci o meu marido. Tudo começou na minha vida a partir dos 16 anos, quando eu perdi o meu pai. Já desde essa altura eu comecei-me a embriagar, eu bebia muito para esquecer, refugiava-me nas noites, refugiei-me em más companhias, em gangues que eu frequentava na escola, e foi aí que eu comecei a namorar também como um escape para me esquecer um pouco do meu passado e daquilo que eu tinha passado. E o nosso namoro foi muito turbulento, porque nós tínhamos uns ciúmes possessivos e agredíamos-nos mutuamente, psicologicamente, e eram discussões constantes na qual nós muitas vezes não conseguíamos estar ao lado um do outro, e quando estávamos distantes nós tínhamos saudades, mas quando estávamos próximos nós não conseguíamos estar juntos. Nós não tínhamos vida praticamente, porque um momento estávamos bem, no outro a seguir estávamos em guerra aberta um com o outro. Entretanto nós casámos, mais uma vez pensando que as coisas fossem melhorar, nessa tentativa que a partir daí fosse tudo correr bem, mas não, logo na lua de mel eu agredi a minha esposa. Na própria noite da lua de mel eu agredi a minha esposa. As discussões continuaram, as agressões continuaram, os meus traumas do passado continuaram, e foi um casamento que teve muitos problemas. Entretanto eu fiquei doente, tive a minha filha, foi-me diagnosticada fibromialgia e síndrome de fadiga crónica, com uma depressão agressiva. Eu comecei a frequentar ambientes noturnos sozinho, a minha esposa outros ambientes noturnos sozinha também, saía com as amigas, eu saía com os meus amigos. Havia agressões quando eu chegava à casa, continuavam as agressões, com uma filha pequena a assistir a estas cenas, não é? Tristes, degradantes, os vizinhos ouviam. Foi então que aconteceu o pior momento da minha vida, que eu descobri que o meu marido tinha uma amante. Então aí foi o fundo do poço, foi o culminar de toda a minha vida. Uma coisa que nós pensamos que só acontecem aos outros e que nunca acontecem a nós, naquele momento aconteceu-me a mim. Nessa altura eu lembro-me, a minha esposa pediu-me para eu sair de casa. Eu tive algum tempo fora de casa, porque ela não me queria mais, disse
que não suportava mais aquela vida. Tivemos um tempo ainda separados, entretanto eu perdoei-o, entre aspas, ele voltou para casa, mas sempre que tínhamos uma discussão, sempre que acontecia alguma coisa, eu mandava-lhe sempre à cara tudo o que ele me tinha feito. Ou seja, nós continuámos a discutir, o nosso casamento continuou péssimo, não éramos amigos um do outro, eu não confiava mais nele, tudo o que ele fazia eu desconfiava, até que o meu marido começou a adoecer, começou a perder meio quilo por dia. Nós corremos todos os médicos, ele fez todos os exames possíveis e imaginários e não dava nada. Foi quando ele conheceu a igreja. Comecei a assistir às reuniões e comecei, primeiramente, a curar-me interiormente, que eu era extremamente nervoso, agressivo, e isso foi mudando em mim. Foi aí que eu aprendi como é que eu devia tratar a minha família e as coisas começaram a mudar. Foi aí que eu comecei a ver uma mudança nele, porque ele começou a ser meio que para mim, começou a ser meu amigo, o caráter dele começou a mudar, começou-me a fazer companhia, começou a dar mais atenção à filha. Então aí eu vi uma mudança nele e isso despertou-me a atenção. Se ele tinha sido curado, se eu estava doente, porque é que eu não poderia ficar também curada? Porque é que eu não poderia também mudar e ter uma transformação de vida? Então foi quando eu decidi ir à igreja. Fui curada da fibromialgia, do síndrome de fadiga crónica, de todas as doenças que eu tinha. Fui curada espiritualmente no meu interior. Eu comecei a amar-me, comecei-me a valorizar. Eu aprendi a amar a minha filha, porque eu não amava a minha filha. Da mesma forma que me rejeitaram a mim no passado, que eu não tive o carinho que precisava de ter naquele momento, eu comecei a fazer o mesmo à minha filha. E aí eu aprendi a amar a minha filha. Como mãe, eu não sabia ser mãe. Tudo o que eu mais queria era conseguir chegar-me ao pé dela, poder abraçá-la e poder beijá-la, e eu não conseguia. Havia algo ali que não me deixava ir para a frente, que não me deixava amá-la como ela precisava de ser amada. E eu aí aprendi como é que havia de fazer, aprendi como é que havia também de valorizá-la, porque ela também acabou por se também deixar de valorizar. O nosso casamento hoje está diferente, está transformado. Eu sou feliz, a minha esposa é feliz, nós não temos discussões e quando temos algum problema tentamos resolver juntos, dialogando. Eu vivo em plena lua de mel, nós andamos sempre juntos, nós trabalhamos juntos, nós estamos sempre juntos, constantemente um ao lado do outro, somos muito felizes e não vivemos um sem o outro. A minha esposa representa tudo na minha vida, é o meu apoio e é a pessoa que eu mais amo. Um casamento feliz e bem estruturado é um dos maiores bens que o ser humano pode conquistar. Mas muitos, por mais que tentem, não conseguem alcançar a felicidade nesta área da vida. Os casais precisam estar unidos e fortes para que juntos possam enfrentar as adversidades que surjam no seu caminho e vencer. Você que um dia foi casado, mal casado, tentou novamente, você que está buscando uma pessoa que venha completá-lo. Então, domingo que vem nós vamos ter aqui uma oração, uma busca para resolver o problema de casamento. Amém? Oração para os casais, para os lares, para as famílias. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você é mal casado, seu dinheiro não vale nada. Não permita que a sua situação familiar piore para fazer alguma coisa. Venha e junte-se às milhares de pessoas que oram pelo seu casamento e pela sua família e que já obtiveram a transformação no seu lar. Este domingo, às 9h30, venha receber a oração especial de 12 casais de Deus que abençoarão a sua vida sentimental. Nós, pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, temos o privilégio
de podermos orar pelas famílias, pelos lares, pelos casamentos, porque nós temos um casamento, nós temos um testemunho. Primeiro eu tenho uma aliança contigo, depois eu tenho aliança com a minha esposa. O bispo Domingos, da mesma forma. Os demais bispos, pastores da Igreja Universal do Reino de Deus têm uma vida familiar. Nós somos exemplo. Exemplo de união, exemplo de fidelidade, de parceria, de companheirismo. Então nós podemos, meu Pai, pedir a Ti pelo Teu povo. Domingo, às 9h30, na concentração de Fé e Milagres, exclusivamente no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas. Nós teremos essa oração, conforme disse o Bispo Macedo, em favor dos casais, em favor de toda a família. Você viu a história de Elizabeth e o seu esposo, hoje totalmente diferente. O casal vive bem, o casal vive em paz, Elizabeth e Rui. Hoje eles têm uma vida familiar, uma vida conjugal, uma vida de paz e alegria. Isso é possível. Deus quer fazer isso por você. Ele quer que você tenha essa felicidade. Nesse domingo, essa oração em favor de todos os casais. Eu estarei com mais 11 casais, no total serão 12 casais de pastores, para orar por si e pela sua casa e por toda a sua família. E teremos também nesse domingo, na concentração de Fé e Milagres, o tratamento com as águas consagradas. E quando você chegar ao nosso templo maior, traga sua garrafinha com água para o tratamento. Logo na entrada, nós colocamos as gotas do milagre. As gotas que vamos colocar nesse domingo são gotas da água que veio do templo de Salomão. O pastor José esteve no templo de Salomão e trouxe da água de lá, a água do poço, para ser usada nesse domingo. Vamos dar um pouco para cada pessoa que estiver conosco no nosso templo maior, na Rua Doutor José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Vamos aguardar você e também a toda a sua família. Pegue agora o seu copo com água, nós vamos falar com Deus. Pastor Pedro vai fazer uma oração agora, pedindo a Deus por si e também para consagrar esse copo com água. Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença e temos a certeza que o Senhor está atento a cada dor, a cada pensamento negativo que esta pessoa tem tido. E tudo que foi mostrado aqui hoje, meu Pai, é para convencê-la, para mostrar a ela que o Senhor pode transformar a vida dela. Eu te peço, ó Deus, fortaleça, que através deste copo com água, no momento que esta pessoa beber, ela receba forças, ela receba um alívio e que neste domingo pela manhã ela possa estar conosco na Universal, buscando o Teu poder, buscando o Teu socorro. Que todas as famílias sejam alcançadas, os enfermos, os hospitalizados, aqueles que se encontram entre a vida e a morte, aqueles que pensam em acabar com a própria vida porque já não tinham razão de viver. Que o Senhor os ajude a sair deste abismo. É o que eu te peço de todo o coração e te agradeço. E a Ti consagramos esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos os que creem, receba a vida através desta água. Pode beber. Hoje ainda você pode procurar uma Universal mais perto de si, porque hoje é o dia da libertação espiritual. Dia de oração pelas pessoas que são vítimas de invejas, pragas, maldições, trabalhos, bruxaria, enfim. Você que quer uma libertação espiritual, hoje orações em favor de todos que sofrem, que precisam de paz. Ao meio-dia teremos uma oração em favor dos que sofrem com depressão. Eu pessoalmente farei essa reunião no Templo Maior para ajudar todos os depressivos. Se tem um familiar depressivo, traga uma foto dele, tá bem? Nós vamos orar pela sua casa, pelo seu familiar depressivo, por você que sofre com depressão. Templo Maior, você já sabe, uma vila, Doutor José Espírito Santo, 36 a 200 metros do metro de Chelas. Nós vamos ficando por aqui. Senhora Maria Nunes, obrigado pelo seu testemunho. A todos, um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa. Até lá!